O Apóstolo, segunda parte, capítulo 26, Um dia em Éfeso. A doutrina de Paulo sobre o Messias, formada de acordo com seu ponto de vista e com sua ideia pessoal sobre a missão a que dedicara sua vida, era estranha e incompreensível para os judeus tradicionais, e isso ocasionava dissensões cada vez maiores entre os seus próprios adeptos. Tendo começado com a boa nova da esperança e da consolação, se transformara com o tempo em causa de divergências e hostilidades. Aquilo que Paulo pregava era uma coisa que não se harmonizava com as tendências e o espírito dos judeus, a quem suas palavras pareciam toques de trombeta convocar os fiéis para adorarem um falso Deus. Era um desafio ao antigo zelo que os judeus sempre demonstraram pela sua fé. Decorridos alguns meses depois da estada de Paulo em Éfeso, suscitou-se tanto azedume e prevenção que numerosos judeus hostilizavam com fúria a fé do Messias. Reproduziu-se em Éfeso o que sucedera em outras cidades. Muitos judeus se recusavam a ouvir as pregações de Paulo e mais uma vez o apóstolo se sentiu impelido a aumentar a separação entre seus adeptos e os outros judeus com a criação de uma nova congregação. O grande número dos messianistas tornava isto possível, e Paulo alugou para esse fim uma sala de escola com o direito de nela reunir os seus fiéis em certas horas do dia em que não funcionavam as aulas. Onde conseguia o apóstolo unir forças para arrostar aquela cisão do povo judaico? Era nos extremos de sua fé. Tornou-se um louco do Messias e, na loucura de seu amor e dedicação, transformava sua vida num contínuo sacrifício. Todos os dias, antes do amanhecer, quando os demais ainda dormiam, ele se levantava para orar e assim adquirir novo alento. Ao nascer do sol, lavava as mãos, comia sua primeira refeição frugal, que consistia num pequeno pedaço de pão e num punhado de azeitonas, acompanhados de um copo de água quase completamente sem vinho ou mel, e se dirigia para seu trabalho na oficina de Áquila e Priscila. Enquanto movia os pedais do tear e a lançadeira voava de um para outro lado, seu espírito se preocupava com os problemas da igreja nascente. Dedicava especial atenção a seu rebanho de Corinto. E, ao mesmo tempo que o pano das tendas, Paulo tecia mentalmente as frases de uma carta para eles. Dia e noite sentia-se angustiado pelas notícias recebidas daquela cidade, quer por intermédio de Apolo, quer pelo de outras pessoas. O próprio Sóstenes, chefe da sinagoga dos judeus, foi procurar Paulo em Éfeso e, em confronto com as coisas que contou, as dolorosas revelações de Apolo pareciam coisas insignificantes. Foi a retidão que quiseste implantar em nome do Messias entre os gentios? Perguntou-lhe Sóstenes. Sabe que eles recaíram na impureza e chafurdam na devassidão. Envergonham os pobres e arrastam os órfãos perante os tribunais dos gentios. Tudo o que Apolo dissera foi confirmado e excedido por Sóstenes. O ódio, a inveja, a rivalidade e a hostilidade lavravam entre os cristãos. Dizia um, eu sigo a Paulo, e outro, eu sigo Apolo. Quem eram Paulo e Apolo? Perguntava a si mesmo o apóstolo com um gemido. Eu plantei e Apolo regou, mas foi Deus que fez a semente brotar. E enquanto agoniado trabalhava no tear, seu espírito ia concebendo frases. Não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo que existe em vós e recebestes de Deus? Fostes comprados com uma recompensa, por isso glorificai a Deus com os vossos corpos e o vosso espírito que são de Deus. Deste modo, a trabalhar maquinalmente,
e a acerar as setas de suas frases chegavam às 11 horas. Quase atingindo o mais alto ponto do arco que descrevia no céu, o sol derramava uma torrente de luz e de calor. Nessa hora, os efésios suspendiam seu trabalho e iam procurar um abrigo ou uma sombra. Tapavam-se as janelas com panos e estendiam-se toldos sobre as armações de madeira. Alguns iam deitar-se à sombra das colunas dos templos ou das paredes das casas. Havia uma quietude geral. O mercador e o escravo, o lavrador, os homens e as mulheres, todos repousavam. Desertas então, as ruas de Éfeso dormitavam sob a candente soalheira. Só o apóstolo Paulo e seus adeptos ficavam despertos e a trabalhar, reunidos na sinagoga de Tirano. Para Paulo não havia o descanso do meio-dia. Tomava a essa hora uma refeição que lhe preparava Priscila, salada, algumas azeitonas e uma colher de mel, e com os seus mais dedicados adeptos se dirigia para a sinagoga. Em seu interior fresco e sombrio, os fiéis certo dia se reuniram, sentando-se em pequenos bancos de pedra que Timóteo, Tito e Priscila levaram para aquele lugar. A maioria dos ouvintes eram judeus que não se mostravam receosos da sua estranha doutrina, nela encontrando, ao invés disso, consolação, fortaleza e esperança. Alguns já tinham recebido o batismo. Entre eles havia moradores de Éfeso, mas também se viam mercadores das cidades vizinhas que, tendo notícia de sua maravilhosa mensagem, dirigiram-se àquela cidade para ouvirem pessoalmente. Era o homem de Colossos, Laodiceia e Hierópolis, que se iriam depois de Éfeso, levando aquilo que ouviram, como levavam suas mercadorias que espalhavam juntamente com a boa nova pelos lugares que fossem percorrer. Nesses lugares fundariam novas congregações e igrejas de crentes que se desenvolveriam como uma única e grande organização centralizada pela igreja de Éfeso. Naquele momento, Áricos de Colossos, Ninfos de Laodiceia e outros escutavam a Paulo com profunda atenção, boquiabertos e de olhos arregalados de assombro. Ao mesmo tempo, intimidados e jubilosos, o ouviam proclamar: o Messias já veio e foi o primeiro a ressurgir dos mortos. O espanto arrepiava-lhes as barbas e os cabelos, seus corações se enchiam de temor e de esperança, e ondas de frio e calor lhe percorriam os corpos ao ouvirem as palavras que saíam da boca do apóstolo, daquela boca que tanto sabia proferir coisas acerbas contra as pessoas de sua carne e de seu sangue, como palavras suavíssimas que balsamizavam os sofrimentos de seu povo. Em dado momento, o apóstolo falou sobre o fim dos tempos, sobre o último dia em que a trombeta soaria, fazendo os mortos surgirem das sepulturas e os céus se abrirem. E o Messias chegaria de súbito, como um ladrão na noite, descendo nas nuvens do céu, conforme Daniel profetizara séculos antes. Em que tempo nós vivemos? Por que silenciais? Vamos espalhar a boa nova do Messias pelo mundo. Ao lado dos judeus que tremiam de emoção a esse apelo a seus mais profundos sentimentos religiosos, achavam-se gentios, tanto homens como mulheres, de rostos como que esculpidos em granito. Nenhum músculo se movia, nenhum frêmito passava por eles, e o silêncio trancava os lábios. Exteriormente não davam demonstração, mas em seu íntimo se ateara uma chama, e uma esperança brilhante espalhava sua claridade. Abrira-se-lhes no coração uma fonte de alegria, de onde jorravam as águas da libertação, e esses corações, que eram mudos, começaram a falar intimamente. Deus teve misericórdia dos gentios. Antes que nele ouvissem falar, o Messias morreu pelos seus pecados,
morreu para remi-los e agora entram para o novo pacto como co-herdeiros da promessa de Deus aos israelitas. Viam-se ali pagãos já velhos, com os semblantes sulcados pelos vendavais do tempo, e outros ainda moços de fisionomia simples e ingênuas, e as águas da fé corriam para eles todos. Uns eram homens de músculos possantes e outros tinham a aparência de filósofos. Nenhum vestígio de seus sentimentos lhes transparecia nas feições. Exteriormente pareciam rígidos, impenetráveis, inacessíveis, mas em seus corações se travava uma violenta luta. O sangue corria-lhes mais rápido e os cérebros pareciam um turbilhão. As palavras que emanavam dos lábios de Paulo se gravavam em seu íntimo para depois viçarem e florescerem, rompendo a lousa rígida de sua vida anterior. Só nas faces das mulheres que os sofrimentos maternos sulcaram de rugas transparecia um clarão de seus sentimentos. Os lábios tremiam-lhes e seus olhos bebiam as palavras do apóstolo. Todos somos iguais na fé, dizia Paulo. As mulheres levavam consigo crianças, sendo algumas de peito, embrulhadas em cueiros, pois chegara-lhes a notícia de que tanto eram milagrosas as palavras do apóstolo como a pessoa dele. O contato de suas mãos, a respiração de sua boca, o esvoaçar de seu manto tinham o dom de curar os enfermos, e elas esperavam que o mensageiro terminasse a pregação para se aglomerarem ao seu redor, pedindo que as abençoasse a elas e a seus filhos, e tocariam em suas sandálias para sararem tanto das enfermidades como dos pecados. Naquele dia, o apóstolo atacou com veemência os mágicos, os adivinhos e os curandeiros idólatras, dizendo que seriam condenados para sempre às torturas do inferno. Não falava abertamente contra a deusa Diana, e sim contra a idolatria em geral, e a impura vida pagã e os filósofos e sábios dos gentios. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em figuras de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de serpentes, pelo que Deus os abandonou às impurezas dos seus corações, à imundícia, de modo que desonraram os seus corpos em si mesmos, mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito por todos os séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões ignominiosas e receberam a paga que era devida ao seu pecado. E como não deram provas de que tivessem o conhecimento de Deus, ele abandonou-os aos seus sentimentos depravados. Estão cheios de inveja, de homicídios, de contendas, de enganos e de calúnias, sendo murmuradores e amantes de mexericos. Só têm maus pensamentos e são inimigos de Deus. Mas Deus demonstrou seu amor por nós, apesar de nossos pecados, enviando o Messias para morrer pela nossa salvação. Cada uma das palavras de Paulo era uma flecha arremessada no coração de seus ouvintes, que tinham um acordo do oceano do pecado e dissolução em que estiveram mergulhados, da perversão dos desejos a cujo impulso se haviam entregado, compreendendo que até aquele momento viveram abandonados por Deus. Mas um clarão de esperança surgia em sua vida, e a mão de Deus descia em seu auxílio, enviando-lhes a corda salvadora do Messias que sofrera e morrera por eles. Entre os ouvintes, por mais que se achassem calejados pelo seu passado de pecados, não havia um só que, malgrado procurasse não dar demonstração, não se sentisse confortado por uma nova esperança. Mas a sinagoga não era o único campo de atividade de Paulo. Em Éfeso, o apóstolo se utilizou de um novo método de conquistar almas para o Messias, o dos contatos individuais.
Ia de casa em casa como um pedinte. Ao ter notícia de alguma pessoa estar desejosa de ouvi-lo, ia procurá-la e lhe falava a sós. Por vezes, o levavam a ver algum enfermo que, sentindo a aproximação da morte, manifestava o desejo da presença do apóstolo para, em seus últimos momentos, ouvir falar na esperança de uma vida melhor além túmulo. E sentando-se perto do moribundo e segurando-lhe a mão, Paulo dizia: com a fé no Messias, a morte nada é, pois não passa do limiar da vida eterna. Os que creem no Messias vivem até depois de mortos. Outras vezes pediam-lhe que fosse à casa de algum rico que estava inclinado a adotar com a sua famulagem a nova fé. E assim Paulo visitava os enfermos e os sãos, os pobres e os ricos, sem desprezar nenhum chamado, achando que nenhuma pessoa era demasiado humilde ou insignificante para que não fosse edificá-la. Confortava com palavras e curava com a imposição da mão. E ao fim do dia, quando um vento frio soprava através da cidade, regressava à modesta moradia de Áquila e Priscila. Seu corpo não tinha mais forças, os pés pareciam pedras, o rosto era de uma lívida cor de cinza, tinha as roupas esfarrapadas, velhas as alpercatas cobertas de pó e a roupa de baixo se lhe apegava à pele. A moradia de Áquila continuava sendo humilde porque em Éfeso os seus negócios não corriam bem, mas o apóstolo não sofria necessidades. Áquila e Priscila davam sempre jeito de lhe arranjarem uma botija de azeite. Tito levava e ungia o corpo de seu mestre e o vestia com uma roupa limpa. E deste modo, repousado de suas fadigas, o apóstolo recitava a chamada tarde e ia sentar-se à mesa com seus companheiros para se refazerem com uma ceia frugal. Mas longe estavam de terminar os trabalhos do dia. Precisava ainda receber as delegações chegadas das províncias das congregações que ele fundara. Inúmeras eram as dúvidas de que lhe pediam solução. Lá estavam Caio e Aristarco, recém-vindos da Macedônia, a implorarem que voltasse com eles à sua terra natal. Paulo tinha saudades da comunidade de Filipos, onde deixara tantos amigos queridos, e sua consciência o pungia por ter partido de Salônica em ocasião em que sua presença era necessária. Em seu íntimo lutavam desejos contrários. Prometeu aos macedônios que algum dia haveria de voltar à sua terra, mas era Corinto que necessitava de seus primeiros cuidados. Havia já enviado Timóteo a Corinto e à Macedônia para obterem confirmações das notícias que recebera em Éfeso. E naquele dia ali estava a delegação da própria Corinto, constituída de Estéfanos e um grupo de fiéis e que era portadora de saudações e de uma carta. Corinto suplicava a Paulo que voltasse para restabelecer a ordem na sua igreja. Reinava confusão na comunidade de crentes e não havia chefes para solucionarem as consultas que eram feitas. Perguntavam, por exemplo, como deviam proceder em relação à carne. A única que conseguiam obter era proveniente dos sacrifícios aos deuses locais. Tendo os judeus seus magarefes, não lhes faltava carne kosher, mas, como os gentios não os tinham, viam-se no dilema de abster-se de carne ou de comer a dos sacrifícios vendida pelos sacerdotes idólatras. Mas seria permitido a cristãos, ainda que gentios, comer tal carne? Além disso, estavam em dúvida no tocante às querelas que surgiam entre eles e que submetiam aos tribunais pagãos. Também sua vida de família necessitava de ser regulada. Era permitido a um cristão casado viver com uma mulher que não fosse da mesma fé? Ou uma mulher que receber o batismo continuar a viver com o marido quando ele se recusava a batizar-se?
Eram problemas que envolviam divórcio. Tais dúvidas surgiam diariamente e a congregação se esfacelava por falta de uma autoridade. Havia questões de outra natureza que precisavam ser resolvidas também. Alguns cristãos novos se mostravam tão fanatizados pela crença messiânica que se abstinham de casar, e outros, já casados, não queriam mais viver com as esposas depois de sua conversão. Só um homem, e era ele, o apóstolo, podia fazer a comunidade reverter a uma vida normal e bem ordenada. Mas Paulo tinha outros projetos. Não podia seguir para Corinto, pois devia e queria visitar primeiro a Macedônia. Além disso, não terminara sua missão em Éfeso. A congregação que lá fundara não se achava ainda em condições de se manter por si mesma. Paulo sabia perfeitamente que existiam espíritos hesitantes que acendiam uma vela a Deus e outra ao diabo, pessoas que, depois de batizadas, cultuavam em segredo seus antigos deuses e recorriam a adivinhos e consultavam livros de magia. Precisava acabar com esse mal antes de partir de Éfeso. A congregação dessa cidade deveria tornar-se um modelo e um centro para todos os crentes das províncias, pois os mercadores judeus de Colossos e Laodiceia não se voltavam para Éfeso à procura de um guia na sua nova fé? Não estava também ali Aristarco, que, ao voltar para sua cidade natal, fundaria nela uma comunidade? Ademais, Paulo sentia-se obcecado por um grande sonho que lhe voltava ao espírito todas as noites. Terminada sua tarefa em Éfeso, na Macedônia e na Acaia, partiria para Jerusalém. Sim, para Jerusalém, mesmo que fosse ao encontro da morte. E caso saísse vivo da Cidade Santa, restava uma viagem a Roma. A Roma, a cidade do César. Para mim, a estrada de Roma passa por Jerusalém, dizia Paulo consigo. Não, absolutamente não. Por mais que suplicassem, não partiria então de Éfeso para se dirigir a Corinto. O mais que podia fazer era escrever aos coríntios uma longa epístola em que solucionaria todas as suas dúvidas, ensinando-lhes qual devia ser o procedimento de uma vida no Messias. Seria uma epístola longa e de natureza fundamental, como a pedra angular sobre a qual todas as outras congregações do Messias deveriam alicerçar-se. Não seriam os coríntios os únicos a recebê-la, pois enviaria cópias a todas as congregações de messianistas das províncias para procederem de acordo com as suas exortações. Pela graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio arquiteto o fundamento, e outros edificarão sobre ele. Mas atentem sobre o que vão edificar, para que não haja outro fundamento senão o que foi posto, que é Yeshua, o Messias. E com este fundamento de Yeshua, o Messias, Paulo procura responder a todas as perguntas que os coríntios lhe fizeram. Altas horas da noite, depois de as delegações se retirarem e antes de se deitar em sua dura cama, ele chama o fiel Tito. Sua pequenina lâmpada fica acesa até quase o amanhecer, e enquanto isso, Paulo, com o espírito a trabalhar intensamente, dita sua carta. Seu corpo está todo encolhido, as veias latejam-lhe nas fontes, e as palavras lhe saem lenta e penosamente da boca. É a carta aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um símbolo que retine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé ao ponto de transportar montanhas, e não tiver amor, não serei coisa alguma. E se eu distribuir todos os meus bens para sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, e não tiver amor,
nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não age temerária e precipitadamente e não se ensoberbece. Agora, pois, permanecem estas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior de todas é o amor. As últimas palavras da carta foram ditadas. Tito retirou-se. E Paulo cai exausto na cama e dorme afinal. E, mesmo a essa hora, Priscila aproxima-se de manso e, tomando o manto esfarrapado do apóstolo, o estende sobre seus pés. Em seguida, assopra a lâmpada vasquejante e as sombras envolvem o canto onde Paulo está dormindo. Deste modo, terminou seu dia e sua noite principiou.